A Deus a honra, glória e louvor por mais um alimento do céu. Chegou o momento de nós ouvirmos o que Deus preparou para nós. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Deus Altíssimo. Abra comigo no livro de Jó. Se você tem uma Bíblia aí de fácil acesso, abra no livro de Jó, o último capítulo, 42. Nós vamos ler o versículo 2. Apenas o versículo 2 de Jó 42. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Que resposta linda que Jó deu para Deus. Depois de ter passado tudo aquilo que ele passou, queridos, nós conhecemos a história de Jó. Jó foi aquele homem temente a Deus, aquele homem em que Deus permitiu que o inimigo tocasse na sua saúde, tocasse nas suas finanças, tocasse nos seus filhos, mas não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Nós entendemos com a história de Jó que tudo que acontece na vida do servo de Deus só acontece com a permissão de Deus. Até para Satanás agir, até para o diabo agir na vida de alguém, só se Deus permitir. E Deus permitiu. Mas Deus não permitiu, não é porque ele queria provar para Satanás que Jó era um homem temente. Não, Deus não precisava provar nada. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa. Porque ele tem o poder da onisciência, ele sabe de tudo. E nós sabemos que o diabo ele tocou na enfermidade de Jó, na saúde de Jó. Quando ele tocou ali na saúde de Jó, queridos, naquela época nós sabemos que a Bíblia fala que a lepra era uma doença comum. Hoje a gente não vê, mas naquela época era comum. Então, quando ele tocou na saúde de Jó, Jó ficou leproso. Ele tocou no corpo de Jó. Jó ficou totalmente leproso, o corpo coberto por uma lepra. O diabo tocou nos filhos de Jó. A palavra do Senhor diz que os filhos de Jó sempre se reuniam. Vamos trazer para os dias de hoje. Eles se reuniam para fazer um churrasco. Eles estavam sempre uns na casa dos outros, comendo, bebendo, se confraternizando. E Jó, todas as vezes que os filhos se reuniam, a Bíblia Sagrada diz que Jó orava. Porque se por acaso algum deles tivesse cometido algum pecado, Jó já estava orando, intercedendo por eles. Olha que amor, olha que pai amoroso. E certa vez, a casa, ali onde eles estavam, naquela época a gente sabe que era tudo feito com pedras, caiu sobre os filhos de Jó, matando todos eles. 10 filhos de Jó morreram. Meu irmão, minha irmã, você que é pai e que é mãe, você para um pouco e imagina. Você tem 10 filhos e você perde os 10 de uma vez. É coisa de louco. Ninguém, humanamente falando, teria estrutura para suportar um negócio desse, mas Jó tinha Deus com ele. Jó tinha a força de Deus sobre ele. Por isso que Paulo diz, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, aí é que o poder de Deus vem de pronto. Agora eu vou agir nele, porque ele reconheceu que é fraco. Então, querido, Jó perdeu os bens. Jó era um homem rico. Jó tinha muitas ovelhas, muito gado, e perdeu tudo, morreram todos. Perdeu saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens. Mas uma única coisa que Satanás ele não conseguiu arrancar de Jó, de maneira alguma, foi a confiança no Deus que ele servia. Aí Jó chega aqui no capítulo 42 e diz: eu reconheço que para ti nada é impossível. Jó sabia o Deus que ele acreditava. Jó tinha certeza que aquela situação dele podia se transformar em bênção. Jó tinha certeza que todos os filhos que ele perdeu, Deus poderia dar tudo de novo. Não os mesmos, claro, mas Deus poderia dar outros filhos. Deus poderia restituir toda a sua saúde. Deus poderia restituir os bens que ele perdeu.
Queridos, além de perder a saúde, além de perder os filhos, além de perder os bens, Jó tinha uns amigos que eu vou te falar. Os amigos que Jó tinha, não precisava de ter inimigos mais não. Porque cada amigo que se aproximava de Jó vinha para o acusá-lo. Chegava para Jó e falava: confessa, Jó, que você pecou. Confessa que você cometeu algum erro, é por isso que você está passando por isso. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas relatarem, testemunharem sobre esse mesmo assunto? Que estavam passando por lutas ou que estão passando por lutas, e sempre tem alguém para chegar: se você está passando por isso aí, deve estar pecando. As pessoas atribuem sofrimento ao pecado. Meu irmão, minha irmã, eu sempre costumo dizer que quando nós não sabemos o porquê de toda a angústia, de toda a luta, de toda a prova que estamos passando, se a gente não sabe se é seta do inimigo, a gente não sabe se é prova ou se é pelo pecado, então vamos orar e dizer: Senhor, se o que eu estou passando é por causa do meu pecado, então me revela para que eu possa reconhecer, me arrepender e deixar. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que reconhece, pede perdão e deixa, alcança a misericórdia. Se nós não sabemos se é pela seta do inimigo, então ora: Senhor, se for seta do inimigo, quebra, destrua, porque tu tens poder para isso. Ou se é prova, se é o Senhor que está me provando, então me ajude a passar. Não peça para Deus tirar a prova, mas peça para Deus entrar na prova junto com você. Entrar no teu barco e essa tempestade vai se acabar. Queridos, Jó, além de falar que ele reconhecia que para Deus nada era impossível, ele disse: nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que Jó, ele sabia que os planos que Deus tinha para ele não era aquele. Que o fim que Deus tinha para ele não era aquele. Tanto é que quando Jó se levantou para orar pelos amigos, Jó, se fosse eu, minha irmã, falha, pecadora, eu não ia perder o tempo de orar por pessoas que só me acusaram, jogaram pedras, falaram que eu estava pecando. Mas Jó era um homem cheio de amor. Jó chegou e foi orar pelos amigos, porque quem precisava realmente de uma intercessão não era Jó, mas eram os amigos que não tinham Deus no coração. E Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. Deus deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você nesse exato momento. E vamos pedir para que Deus coloque em mim e você a perseverança de Jó. Para que eu e você possamos, no momento da luta, no momento da dor, falar: eu sei, Senhor, que nada para ti é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Fecha os teus olhos e vamos orar. Ó Senhor Deus, soberano, maravilhoso, grandioso, Senhor, majestoso, Senhor. Nós acabamos de ouvir a história de Jó, Senhor, e o final brilhante que o Senhor deu para esse homem. Oh meu Deus, como esse mundo precisa de pessoas como Jó. Como essa humanidade está precisando que pessoas se transformem em Jó. Pessoas tementes a Ti, pessoas que reconhecem que Tu és o Deus do impossível. Oh Deus, nesse exato momento eu creio que há irmãos, há irmãs, amigos que estão passando por lutas não igual a Jó, que eu creio que nenhum de nós vamos passar por uma luta igual a de Jó, por uma prova igual a de Jó, mas provas também grandiosas, Pai. Provas grandes que têm nos tirado a paz, têm muitas vezes até abalado a nossa fé. Visita esse homem, visita essa mulher, visita essa jovem, visita essa criança também que porventura pode estar orando junto comigo. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa dizer também como Jó disse: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Senhor, realiza os teus planos na vida dessa pessoa. Faz-se cumprir não a vontade desse homem e dessa mulher, mas faz-se cumprir a tua vontade sobre a vida desses que estão orando junto comigo. Eu sei, Pai, que nenhum dos teus planos pode ser impedido na vida desses que estão orando. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, viva como Jó.
Eu sei que é difícil nas horas de luta, de tribulação, mas viva como Jó, acreditando no Deus que você serve e tendo a certeza que os planos dele são maravilhosos e não vão falhar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.